tipos básicos de lente, vamos dizer assim, que é a grande angular, a normal e a tele. Grande angular já é literal, né? É um ângulo maior, mais aberto. A normal, ela reproduz meio que a nossa perspectiva, né, do olho humano, assim, uma coisa mais parecida com o que a gente vê. E a tele, ela pega um ângulo menor e, portanto, ela aproxima de alguma forma o teu ponto de vista, né? Um ângulo mais restrito. Mas dentro dessas lentes, aí você tem duas diferenças. Você tem as lentes fixas, que elas têm uma distância focal que é sobre esse ângulo de visão, né? Ela tem um ângulo de visão fixo, então você tem uma lente 35 milímetros, 50 milímetros, uma 200 milímetros, uma 400 milímetros e tal, mas são fixas. E aí vocês têm as lentes zoom, que a distância focal ela varia. Então, por exemplo, você tem a lente que eu uso, que é a que eu mais uso, que eu contei, é uma 24-70, que é uma lente que a distância focal varia entre 24 milímetros e 70 milímetros, ou seja, ela é 24 milímetros, ela é uma grande angular, aí quando eu vou fechando 70 milímetros, ela vai fechando o ângulo e aí automaticamente ela aproxima um pouquinho mais. Não é uma grande tele, porque as grandes teles começam a partir de 200 milímetros. Então, por exemplo, um cara que fotografa futebol vai usar uma 400 milímetros, que são aquelas lentes grandes e tal. Fora isso, você tem... uma questão importante. As lentes zoom, por uma questão de construção ótica, elas têm menos luminosidade, ou seja, as lentes fixas, elas são mais claras, então elas são mais fáceis para você fotografar num ambiente com pouca luz, as lentes fixas. E aí você tem também lentes específicas, né, que fogem, aí não é mais o básico, são lentes com usos específicos. Então você tem olho de peixe, que é uma lente ultra grande angular, que dá até aquele aspecto meio arredondado nas fotos. Aí você tem a macro, que é para fotografar coisinhas pequenas, insetinhos, pequenas coisas que aproxima bastante. E aí você tem as super teles, assim, que são aquelas lentes acima de 600 milímetros, que são coisas para fotografar coisas de muito longe, assim, e tal. Então, basicamente, é isso. As teles, basicamente, são as lentes que você tem grande angular, normal, as teles, e aí você tem dois tipos diferentes, que são as fixas e os zooms, e é basicamente isso. Na verdade, fotografar é uma coisa fácil. A técnica fotográfica é muito simples. E eu acho que a coisa mais importante de você entender para fotografar é entender essa combinação de controles que você tem para controlar a luz da câmera fotográfica, que são três coisas basicamente. Se você entender como essas três variáveis funcionam, pronto, não precisa ir mais estudar fotografia, já está tudo resolvido. Que é assim, a câmera fotográfica, são as três variáveis que são as seguintes. Uma é o obturador. O obturador é como se fosse uma cortininha que expõe o sensor da máquina. Antigamente expunha o filme, hoje em dia é o sensor, né, que é o sensor eletrônico, então ele controla o tempo de exposição que esse sensor vai ficar exposto à luz. Tuc, tuc, abre e fecha. E é muito rápido. Você pensa que numa foto, vamos dizer assim, padrão, que você use uma velocidade de 250, quer dizer o quê? 250avos de segundo. Então é muito rápido. Então o obturador controla o tempo da exposição que vai abrir, fechar e expor o sensor. Beleza, essa é a primeira variável. A segunda variável, na lente você tem um negócio que é o diafragma, que é como se fosse uma cortininha, mas que abre e fecha assim, ó, um buraquinho. Esse buraquinho que é a abertura. Então você controla, o diafragma controla a abertura. É por onde vai passar a luz, que é o tamanho do buraco por onde vai passar a luz. Então, obviamente, buraco menor passa menos luz, buraco maior passa mais luz.
Só que, além dessa questão da quantidade de luz que passa, o diafragma, essa abertura, ela controla também a profundidade de campo, ou seja, os planos de foco que você vai ter na tua foto. Então, se você tem uma abertura maior, ou seja, o buraco é maior, você vai ter uma profundidade de campo menor. Conforme você vai fechando o buraco, você vai ter mais planos no foco, a tua profundidade de campo é maior. Então, você já tem dois controles aí. O tempo de exposição, que é o obturador, e a abertura, que quem controla é o diafragma, que é o tamanho do buraquinho por onde vai passar a luz. Tempo que vai ficar exposto, quantidade de luz que vai passar. E a outra variável, a terceira, é o ISO, que é a sensibilidade do sensor. Antigamente era o ISO do filme. O meu filme era ISO 100, ISO 400, ISO 3200. Então é a sensibilidade do sensor, quanto ele vai ser sensível à luz. E aí você varia, vai de 100 a... Hoje em dia as máquinas vão a mais de 100 mil ISO, assim. Então ficam muito sensíveis. Até por isso, as máquinas, as câmeras novas, como os sensores são muito sensíveis, você consegue fotografar com pouquíssima luz, porque eles são muito sensíveis. Então qualquer luzinha já consegue registrar a imagem no sensor. Então você controlando esses três variáveis, que é o ISO, que é a sensibilidade do sensor, o diafragma, a abertura, né? O diafragma é o mecanismo, mas é a abertura, o tamanho do buraquinho, que é o tanto de luz que vai passar. E o obturador, que é o tempo de exposição, você controlando essas três variáveis, você dominou a câmera fotográfica. Esse é o básico do básico. E aí você tem algumas variações. Então, essa coisa que eu expliquei da profundidade de campo, que você pode jogar com ela. Então, aí, por exemplo, você quer uma profundidade de campo menor. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir mais o diafragma, o buraco vai ficar maior. Então, vai entrar mais luz. Se vai entrar mais luz, eu preciso diminuir o tempo de exposição, porque vai entrar mais luz. Então, eu vou ter que mexer na outra regulagem. Então, é todas essas combinações de coisas que, se você entender o princípio, as coisas começam a fazer total sentido. Uma outra coisinha aqui também nas câmeras digitais, antigamente você não tinha isso, mas hoje com as câmeras que você consegue controlar várias coisas, é o balanço de branco. A luz tem uma temperatura de cor. Então, por exemplo, a luz do sol mais ou menos como se fosse 5.500 graus Kelvin, que é a medida de temperatura de cor. E o nosso olho humano, ele tende a equilibrar para essa temperatura. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma luz provavelmente branca, não sei que temperatura é essa aqui, porque é difícil porque o olho já se adaptou. Mas, por exemplo, se acende uma lâmpada de tungstênio, é uma luz amarela. E se você não calibrar isso na tua câmera, não colocar na temperatura, por exemplo, a luz de tungstênio ela tem 3.200 kelvins mais ou menos. Então você vai lá na câmera e coloca, ou você pode colocar num balanço automático e a própria câmera vai tentar chegar nesse equilíbrio dos brancos neutros, vamos dizer o branco mesmo, ou você vai no manual e coloca, aqui eu tenho uma fonte de luz que é uma fonte de luz amarela, 3.200 Kelvin. Então eu vou lá no controle da câmera e seto o balanço de branco para uma luz amarela, 3.200 graus de temperatura. Então tem essa outra coisa que é importante também. Eu, que gosto muito dessa coisa do ambiente, do clima, eu trabalho sempre tudo manual, primeira coisa. A minha setagem da câmera é toda manual. Então eu controlo velocidade, eu controlo a abertura, eu controlo o ISO, porque eu sinto que, sei lá, a coisa está mais dentro do que eu quero fazer, eu consigo lidar melhor. Inclusive, o balanço de branco, eu deixo num balanço de branco manual, setado para a luz do sol. Então a minha câmera está sempre em 5.500 graus Kelvin. Então o que acontece? Quando eu pego a minha câmera e fotografo, por exemplo, numa luz de tungstênio, minhas fotos ficam super amareladas. Mas eu quero as minhas fotos amareladas, porque eu acho que dá o clima do lugar. Eu gosto dessas variações de luz. Um jeito bom de aprender isso, para você ver as várias temperaturas de cor de luz, é ver a exposição do Luiz Braga, que é um fotógrafo paraense, que trabalha muito com cor. E ele fotografa nesse horário meio lusco-fusco,
que é esse horário quando o sol já se pôs, você tem então um pouco de luz do céu e ele fotografa várias coisas que tem muitas fontes de luz com cores diferentes. Então você tem uma luz, por exemplo, uma luz dessas de escritório, que às vezes é uma luz meio esverdeada, aí ele pega um pouco ainda da luz do céu, pega uma luz de tungstênio e você consegue ver muito didaticamente todas essas temperaturas de cores diferentes. Então é uma coisa legal para aprender também, para você entender como essas cores de luzes diferentes funcionam. Mas basicamente, eu acho que entender a setagem dessas 3 variáveis mais importantes, que é a abertura, a tempo de exposição e o ISO, que é a sensibilidade do sensor, pronto, você entendendo essas combinações, seus problemas acabaram. Uma coisa que é bem didática para entender essa questão das objetivas, né, das lentes, grande angular, normal e tele, acho que essas fotos aqui dão uma ideia. Então aqui, por exemplo, isso aqui é no funeral do Papa João Paulo II, em 2005. E como as distâncias, Praça São Pedro é gigante, então as distâncias são muito grandes. Então, grande parte do trabalho eu fiz com essas teles enormes, 400 ou até com as 600. Então aqui é uma cena do funeral, os cardeais ali passando pela Praça São Pedro, indo até o caixão do Papa João Paulo II, e estava ventando então dessa coisa, mas eu estava longe, muito longe, em cima das colunas do Bernini ali, bem longe mesmo. Mas aí a tele era necessária. E a tele tem essa coisa também que ela dá uma achatada. Então, os cardeais parecem todos meio amarrados um no outro aqui, dá essa sensação que eles estão muito unidos, porque a tele tem essa capacidade de achatar os planos. Aqui já é, sempre no funeral do Papa João Paulo II, já é com uma lente um pouco mais normal, que eu consigo ambientar um pouco mais, não é tão fechado, e aí você vê mais o ambiente. Aqui não chega a ser uma normal completamente, uma 50 milímetros, mas é uma 70 milímetros, então já é quase uma normal. E aí você tem mais profundidade de campo entre as várias camadas, entre os vários planos. E aqui você já consegue ver uma foto feita com grande angular. Aqui é dentro da Basílica de São Pedro, e aí você vê que você consegue pegar todo esse ângulo aqui, ó, que você consegue pegar essa coisa mais circular, mais aberta, e tudo está no foco. Ó. Você pode ver que desde o primeiro cardeal aqui até o fundo, está tudo no foco. Os vários planos estão no foco. Então a tele tem essa capacidade de fazer esse achatamento. Eu quero mostrar, ó, aqui por exemplo, aqui já é uma foto feita com grande angular. Então você tem todas essas linhas aqui, né, dá essa coisa, o ângulo é mais aberto, você pega todo esse fundo aqui, essas linhas e esse cara aqui. Então aqui é bem grande angular. E eu quero mostrar uma de tela, ó, aqui por exemplo, olha que interessante, aqui é feita com uma tele. Então você pega o foco aqui, e a tele tem essa coisa do desfoque maior também. Como são cenas feitas dentro da basílica, tem pouca luz. Então, com pouca luz, o que acontece? Você tem que abrir a abertura, né? Abrir o diafragma. Então, com isso, você diminui a profundidade de campo. Então, o foco está aqui e o cardeal que está logo atrás já está desfocado, porque a profundidade de campo está bem reduzida. Mas é bom porque uma profundidade de campo reduzida também dá destaque no objeto em primeiro plano, que era o que eu queria fazer aqui, dar o destaque para isso aqui. Então, precisa saber jogar com essas coisas, né? Quando você quer profundidade de campo e quando você não quer. Olha aqui, por exemplo, essa foi feita com uma tele. Aqui são as colunas do Bernini, na Praça São Pedro. E eu queria dar essa ideia de solidão, de cada cardeal indo para um caminho ali, sozinho, confabulando, pensando antes de entrar no conclave. E aqui, essas colunas, na verdade, elas estão separadas por uma distância grande. Mas quando você usa a tela, você achata os planos. Elas estão quase coladas aqui, mas na verdade não estão, tem uma distância entre elas. Mas dá essa sensação. Então aqui também foi feito com uma tele. Eu não sou um cara que uso muito tele, mas determinadas coberturas
isso se torna fundamental. Inclusive, nesse conclave aqui, foi assim, em 2005, quando o Papa João Paulo II morreu, teve o funeral antes do conclave, né? E aí eu fui enviado para fotografar e eu não tinha muita noção, eu conhecia, já tinha ido uma vez para Roma e tal, mas eu não tinha noção das distâncias. E eu levei para fazer a cobertura do conclave uma lente que era uma tele, uma 400mm, que é uma lente que se usa muito para fazer jogo de futebol. E aí, quando chegou na hora, assim, eu fiquei fazendo vários dias ali, várias coisas, várias fotografias e tal, e quando chegou na hora que o Papa aparece na janela, depois que saiu a fumaça e tal, eu tava com uma lente 400mm achando que tava de bom tamanho, mas ele apareceu tão pequenininho, que eu saí correndo no meio da multidão para tentar chegar mais perto, porque estava muito distante. Resumindo, perdi a foto do Papa aparecendo na janela. Isso foi em 2005. Beleza. Passaram-se muitos anos. 2013 vai ter o conclave do Papa Francisco. Bom, a gente tem que aprender com os erros, né? Aí o que eu fiz? Levei uma tele gigante, que era a maior que tinha aqui no jornal, que era uma 600mm. Levei um duplicador, que é um acessório que você coloca atrás da lente para aumentar a distância focal. Então a lente que eu tinha, que era uma 600mm, iria virar uma 840mm, que é uma bela de uma lente. E eu falei, dessa vez eu vou matar a pau e vou fazer a foto desse Papa. Beleza. Aí a gente fica de plantão, onde tem um obelisco, no meio da praça de São Pedro. Tem um obelisco e tem uma areazinha para a imprensa e você fica lá, de olho na fumaça e esperando as coisas andarem. Bom, saiu a fumaça branca. Aí passa um tempo, vai o Papa aparecer. Só que o que aconteceu? Esse equipamento que você usa com o duplicador e a própria lente, essa lente maior, ela é mais escura. E quando você coloca o duplicador, fica mais escuro ainda, você vai perdendo luminosidade. E saiu a fumaça no final da tarde. Até o Papa aparecer, já tinha ficado de noite. Então todo esse equipamento que eu tinha me preparado, a minha posição certinha, agora vai. Quando o Papa apareceu, já estava de noite. E a minha lente não tinha luz mais para fotografar naquela situação. E por incrível que pareça, eu perdi a foto do Papa de novo 2 vezes. Aí você fala, não é mais incompetência, já é... Assim, teve um pouco de azar, mas foi horrível, porque no final das contas, quando eu percebi que a luz estava caindo demais, eu ainda assim tentei sair correndo e subir assim para o lado e fazer a foto meio de lado, mas um pouco mais perto. Mas com aquela multidão chegando e tal, foi impossível. E eu perdi de novo a foto do Papa saindo na janelinha.